Glória a Deus, gostaria de saudar a todos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de desejar um bom dia para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos o nosso devocional Examinai, tratando sobre a parábola do semeador. Mas antes de entrarmos de fundo na parábola do semeador, eu gostaria de trazer aqui neste momento devocional Examinai, para que possamos entender melhor o que é uma parábola. Mas o nosso texto que nós iremos ler nesta manhã é Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 9, que nos diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E lhe falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E a outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu-lhe fruto a 100, outro a 70 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então observamos aí a nossa leitura para podermos entender o assunto que vamos tratar nesta manhã, sobre o que é uma parábola. A parábola, como encontramos nos evangelhos, é um recurso didático largamente utilizado por Jesus a fim de elucidar as grandes verdades e mistérios do reino de Deus. Nós temos a primeira definição, que é uma definição etimológica, onde ela visa colocar uma coisa ao lado de outra, ou seja, tendo como uma comparação. A segunda definição é uma definição hermenêutica, onde a hermenêutica é a ciência que tem por objetivo interpretar corretamente a Bíblia. Segundo a hermenêutica, a parábola é uma narrativa alegórica, constituída de personagens, coisas, incidentes e atitudes que, através de comparações, facilita a compreensão de realidades que se acham em nosso entendimento. Um exemplo que podemos dar: objetivando mostrar aos seus contemporâneos o singular e o incomparável amor de Deus para com o pecador, o Senhor Jesus narrou-lhes a parábola do filho pródigo. De outra forma, como poderiam eles ver a Deus como um amoroso pai sempre pronto a receber o filho que, caindo em si, resolve retornar à casa paterna. O terceiro aspecto que podemos observar é que a Bíblia é um livro rico em parábolas. Além das parábolas de Cristo, encontramos muitas outras através das Escrituras. Você pode ver que tem parábolas em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias. Todos eles usaram-nas com rara sabedoria. Ao todo são mais de 250 parábolas na Bíblia. Surpreendentemente, nenhuma parábola encontramos no Evangelho de João. Um detalhe importante para você anotar aí. Por outro lado, nesse deparamos-nos com várias figuras de linguagem usadas para ilustrar o ministério de Cristo, como a serpente levantada por Moisés no deserto, a água viva. Então,
podemos entender aqui, recapitulando, o que é uma parábola. Uma parábola foi um recurso que Jesus usou largamente para mostrar e elucidar as grandes verdades e mistérios do reino de Deus. Ela tem uma definição etimológica que leva para o lado da comparação. Nós temos uma definição hermenêutica que vai tratar a parábola, que é uma narrativa alegórica constituída de personagens. Ela vai ali trabalhar o assunto, o que está se tratando da parábola. Mas nós temos alguns objetivos que as parábolas de Jesus ela traz para cada um de nós. Observamos que ao proferir as suas parábolas, Jesus tinha em mente 2 objetivos. O primeiro é o objetivo didático e o outro teológico. Vamos observar aqui o objetivo didático. Como o mestre dos mestres, Jesus sabia primeiramente como haveria de alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso ele pôs-se a ensinar aos seus contemporâneos através de comparações. Porque ao falar-lhes das coisas terrenas, mostrava-lhes com toda clareza as celestiais. Ele sabia ensinar verdades profundas utilizando das coisas que eram comuns no dia a dia de seus ouvintes. Por que eu tenho que trabalhar primeiro o que é uma parábola, como Jesus tratava, para que quando nós chegarmos na parábola do semeador, vocês possam entender como os discípulos entenderam depois que Jesus explicou o significado daquela parábola. O segundo objetivo nas parábolas de Jesus é o objetivo teológico. Nós temos o objetivo didático e agora o objetivo teológico. Então veja que além de ser o mestre dos mestres, o Senhor Jesus era de igual modo, a fonte de onde emanam todos os mistérios do reino de Deus. Como, porém, falar desses mistérios se a sua audiência era de gente simples? Então ele teria que trabalhar de uma forma que o povo entendesse, tratando das coisas celestiais, mostrando algo terreno, mas elucidando, mostrando, apontando para as coisas espirituais e celestiais. Então, para alcançar os seus ouvintes, foi ele comparando as coisas celestes com as terrenas, a fim de que estas esclarecessem aquelas. E assim, através desse recurso educacional, ele formou a primeira geração de teólogos da igreja cristã, que foram os apóstolos. Então observamos aqui que as parábolas de Jesus ela tinha 2 objetivos. Quais são? O objetivo didático e o objetivo teológico. Então chegamos no momento que podemos fazer uma pergunta: por que Jesus ensinava por parábolas? Veja que ao ensinar através de parábolas, tinha o Senhor Jesus em mente também esclarecer os mistérios do reino de Deus aos pequeninos e ocultar estes mesmos mistérios daqueles que, julgando-se mestre, recusavam a doutrina. Então, o primeiro ponto que nós devemos observar e que devemos entender é que, porque Jesus ensinava por parábolas para esclarecer os mistérios de Deus aos pequeninos, como acabamos de falar. Como toda a palavra de Deus, as parábolas do Senhor Jesus eram como uma espada de 2 gumes. Se por outro lado ele explicava os mistérios do reino de Deus aos pequeninos e humildes, como está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 21,
Por outro lado, ele tinha como alvo ressaltar contra os sábios, os inteligentes que se achavam sábios e inteligentes, mas não entendiam o que Jesus assim estava falando. Como pode-se observar que o segundo objetivo porque Jesus falava por parábolas é para ocultar estes mesmos mistérios dos sábios e inteligentes, como acabamos de falar. Então, estes, ao contrário daqueles mencionados, que são os pequeninos, não estavam dispostos a renunciar à tradição dos anciões para terem condições de entender os mistérios do reino de Deus. Dessa gente presunçosa e orgulhosa, profetizou o profeta Isaías, em Isaías capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Então, se quisermos aprender os mistérios do reino de Deus, amados irmãos, devemos nos prostrar aos pés do Divino Mestre e assim, em profunda humildade, guardar-lhe seus ensinamentos em nossos corações. Os que se acham sábios nada aprendem. Os que anseiam pelo ensino serão plenamente saciados. Você que está juntamente conosco aqui está sendo saciado, alimentado pelas Escrituras. Estamos chegando já na conclusão, no final, para que esse vídeo não fique muito longo. Então, como podemos interpretar as parábolas? Como poderá você constatar? Não é difícil interpretar as parábolas. Aliás, o próprio Jesus, ele se encarregou de interpretar algumas aos seus discípulos, como a de Mateus 13, versículo 37 e 38, que iremos examinar no próximo devocional. Basta termos em mente os seguintes passos, a fim de que possamos alcançar o seu significado. Primeiro, nós devemos buscar a verdade ou verdades que a parábola ilustra. A pergunta encontra-se invariavelmente no início ou no final do texto, como por exemplo na parábola da ovelha e da dracma perdida, Lucas capítulo 15, versículo 10. O segundo ponto que nós devemos atentar é ater-se à essência da parábola, ou seja, que levemos em conta os traços principais da parábola e não propriamente seu cenário. Observe que na parábola do filho pródigo, por exemplo, nós devemos considerar os seguintes elementos: o pai, que representa o amoroso Deus, o filho mais novo, que ilustra o pecador espiritualmente perdido, e o filho mais velho, que lembra o crente inconformado com a misericórdia divina em relação ao filho que volta a usufruir dos favores imerecidos do Pai Celeste. Então, por conseguinte, não devemos nos preocupar em achar significado para os porcos ou as alfarrobas que estes comiam. Vocês entenderam? O terceiro ponto que devemos observar de como interpretar as parábolas é jamais se esquecer de que as parábolas servem para ilustrar doutrinas e não para estabelecê-las. Ou seja, infelizmente, não são poucos os intérpretes que, se esquecendo disso, aparecem com ensinamentos estranhos à palavra de Deus. Ou seja, eles colocam algo no texto que o texto não revela, não diz. Então, chegando à conclusão, podemos observar que as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo continuam tão atuais como nos dias do Novo Testamento. Atentemos ao seu ensino com todo cuidado e desvelo, pois continuam a explicar os mistérios do reino de Deus. Então, que o Senhor nos ajude a estudar, como iremos estudar a parábola do semeador, Mateus capítulo 13,
com um espírito humilde e quebrantado, tendo a certeza de que ao findar esse estudo estaremos mais ricos espiritualmente, porque aprove a Deus revelar-nos através das parábolas o mistério do seu reino. Amém? Então aqui podemos observar como interpretar as parábolas. Nós vimos porque Jesus falava por parábolas. Então, também nós observamos os objetivos das parábolas de Jesus e observamos o que é uma parábola e suas definições, para que assim possamos entrar diretamente na parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Gostaria de desejar um ótimo dia para você, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e amanhã, neste mesmo horário, às 6 horas da manhã, estaremos no Devocional Examinai com o tema A Parábola do Semeador, agora parte 2. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe esse ensinamento para que outras pessoas possam ser abençoadas. Amém? Então te espero amanhã no Devocional Examinai. Que Deus te guarde, Deus te abençoe e te dê um ótimo dia na presença do Senhor. E amanhã estaremos meditando Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 9. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo examinando a Escritura.